Continuando e rumo ao final do livro do Ego, e começamos aqui o capítulo de simplicidade. Ser um Buda, ser iluminado, é um fenômeno mais comum. Quando digo comum, quero dizer, tem que ser assim. Se parece muito extraordinário, é culpa do homem. É porque ele cria muitas dificuldades e as adora. Primeiro, ele cria o obstáculo, depois tenta atravessá-lo. E então se sente bastante eufórico. Em primeiro lugar, não há nenhum obstáculo. Porém, como o ego dele não vai se sentir bem, ele tem que criar um longo caminho para chegar ao ponto que era o mais próximo, o mais íntimo. E ele nunca tinha perdido. Portanto, o homem não deve procurar algo misterioso. Deve apenas ser simples e inocente, e com isso, toda a existência se abre para ele. O homem não vai enlouquecer, ele pode simplesmente sorrir para o absurdo da coisa toda que estava tão perto, mas não pôde alcançá-lo. E não havia nenhum obstáculo. Ele sempre esteve, de certo modo, dentro dele. Foi um milagre como ele continuou perdendo. Se o vazio é real, tudo o que está lá, todo ele, a realidade, estará aberto ao homem. Não que esteja fechado neste exato momento, está aberto. O homem está fechado, sua mente está ocupada. Quando sua mente está vazia, desocupada, o homem estará aberto para isso, e haverá um encontro. E então tudo é belo, em sua total simplicidade. Por isso é dito que aquele que soube tornar-se absolutamente normal, ele é aquele com a realidade. A vontade de ser especial é o caminho do ego, e todos os caminhos do ego criam lacunas e distâncias entre o homem e o real. O homem tem que estar vazio para que tudo aconteça com ele. No entanto, não deve esperar por nada de especial. O nirvana não é nada especial. Quando digo isso, o que será que acontece à mentes das pessoas? Quando digo o nirvana não é nada de especial, o que será que acontece? O que as pessoas sentem? Como será que elas estão se sentindo? Sentem-se um pouco desapontadas. Na mente deve aparecer a pergunta: então, por que lutar? Então, por que fazer qualquer esforço? Então, por que meditar? Então, para que essas técnicas? É preciso olhar para essa mente. Essa mente é o problema. A mente quer algo especial e, devido a esse desejo, a mente continua a criar coisas especiais. Na realidade, não há nada de especial. Ou toda a realidade é especial ou nada é especial. Devido a esse desejo, a mente criou céus, paraísos e não está satisfeita com um, continua a criar muitos. Os cristãos têm um céu, enquanto os hindus têm 7, pois há tantas pessoas boas que é preciso uma hierarquia. O bem supremo para onde deve ir? Não há fim para ele. Nos dias de Buda havia uma seita que acreditava em 700 céus. É preciso alocar os egos. O ego mais alto deve ir para o céu mais alto. Isso é o que todo mundo está fazendo. Todos têm uma concepção de algo especial no final. E, devido a esse especial, eles continuam em movimento. Mas é bom lembrar que, em função desse especial, o homem não está se deslocando para lugar nenhum. Ele está indo em direção aos desejos. E ir em direção aos desejos não é um progresso, é andar em círculos. Se o homem ainda conseguir meditar, mesmo sabendo que nada especial vai acontecer, que ele apenas chegará a uma reconciliação com a realidade comum, que estará em harmonia com essa realidade comum, se com essa mente ele conseguir meditar, é possível que a iluminação ocorra nesse exato momento. No entanto, com essa mente, ele não vai ter vontade de meditar e dirá: deixo tudo se nada de especial acontecer. As pessoas vêm a mim e dizem: meditei por 3 meses e nada aconteceu ainda. Um desejo. E esse desejo é a barreira. Pode acontecer em um único momento se o desejo não estiver presente.
Portanto, não deseje o misterioso. Na verdade, não se deve desejar nada. Basta ficar à vontade, em casa, com a realidade como ela é. Seja comum. Ser comum é maravilhoso, porque assim não há tensão, não há angústia. Ser comum é muito misterioso, porque é bem simples. Para mim, meditação é um lazer, um jogo, não uma tarefa. Mas para as pessoas continua a ser uma tarefa, pois pensam em termos de trabalho. Vai ser bom compreender a diferença entre trabalho e lazer. O trabalho é orientado para uma finalidade e não é suficiente por si só. Deve levar a algum lugar e a alguma felicidade, a algum objetivo, ter alguma finalidade. É uma ponte, um meio. Em si não tem sentido. O significado está escondido no objetivo. O lazer é totalmente diferente. Não há objetivo para ele, ou ele próprio é o objetivo. A felicidade não está além dele, fora dele. Basta estar nele para estar feliz. O lazer não vai propiciar ao homem nenhuma felicidade fora dele. Não há significado além dele. Tudo o que está lá é intrínseco, interno. A pessoa se diverte não por causa de alguma razão, mas porque aproveita o aqui e agora. Não tem finalidade alguma. É por isso que somente as crianças conseguem de fato brincar. Quanto mais as pessoas crescem, menor sua capacidade de brincar. É devido a cada vez mais objetivos que as pessoas cada vez mais perguntam: por quê? Por que eu deveria apreciar momentos de lazer? Cada vez mais elas se tornam orientadas para finalidades. Alguma coisa deve ser alcançada por meio disso, pois, por si só, o lazer não tem sentido. O valor intrínseco perde o sentido para elas. Somente as crianças podem, porque não pensam no futuro. Elas podem estar aqui eternamente. O trabalho é tempo, enquanto o lazer é atemporal. A meditação deve ser como desfrutar do lazer, e não orientada para objetivos. Não se deve meditar para alcançar algo, pois, dessa forma, todo o sentido é perdido. Não se pode meditar se a intenção for meditar tendo em vista um objetivo. Só é possível meditar se for para desfrutar da meditação em si e se divertir, se nada tiver que ser alcançado a partir dela, se for belo em si. A meditação por amor à meditação, daí ela se torna atemporal e, consequentemente, o ego não pode aparecer. Sem desejo, a pessoa não pode se projetar para o futuro. Sem desejo, a pessoa não pode ter expectativas e, sem desejo, nunca ficará desapontada. Sem desejo, o tempo realmente desaparece. A pessoa se move de um momento de eternidade para outro momento de eternidade. Não há nenhuma sequência. E, portanto, ela nunca perguntará por que não está acontecendo nada. Para mim, não cheguei a conhecer o mistério ainda. O próprio lazer é um mistério. O fato de ser atemporal e desprovido de desejo é um mistério. E ser comum é o objetivo. Se me permitem usar a palavra, ser comum é o objetivo. Se a pessoa pode ser comum, ela está liberada. Consequentemente, não há nenhuma samsara para ela, nenhum mundo para ela. O mundo inteiro é uma luta para ser extraordinário. Alguns tentam na política, alguns tentam na economia, alguns tentam na religião, mas a cobiça permanece a mesma. Eu deixei esse trechinho curto porque ele reforça algumas coisas do final ali do outro capítulo e ele prepara para uma pergunta, tá? Então, para a gente poder aproveitar bem esse final, não ficar um vídeo cansativo, eu resolvi deixar mais separadinho, tá? Então já no próximo vídeo a gente começa com um questionamento. O que é inocência? Será que para ser inocente é preciso viver uma vida simples? Então, nos vemos no próximo vídeo. Aproveita aí, se você achou curtinho,
e não conseguiu assimilar tudo, volta lá para o início do vídeo, assiste de novo e aproveita essa reflexão, certo? Gratidão e até mais.